Senhores, eu gostaria de aproveitar a ida de Andressa Urach e seu filho ao podcast Inteligência Limitada do camarada Vilela para trazer uma discussão aqui à tona: limites morais de uma geração. Eu já vou dar um spoiler aqui. Andressa e seu filho não são um problema. Mas e por que seriam? Para aqueles que estão por fora, o filho é o cameraman da mãe, que é a produtora de conteúdo adulto. A polêmica foi essa. Durante alguns meses deu uma viralizada devido a um pequeno escândalo, devido a esse absurdo, mas logo começaram a vir do outro lado alguns defensores dizendo: a vida é dela, contando que ela não esteja ferindo ninguém, não esteja machucando ninguém, ela pode fazer da vida dela o que quiser sem levar críticas. Será mesmo? E como funciona a cabeça dessa pessoa ao lidar com a ideia de fé, já que ela era e ainda se identifica como cristã, que crê em Jesus, mas ainda assim insiste nessa carreira. Acompanha comigo a narrativa que ela criou na mente dela para justificar essa balança entre religião ou fé e uma vida de pecado segundo a própria fé que ela professa. Isso é difícil, Andressa. E a parte da fé, como que você tá? Você acredita Olha, ainda? Na tua então, cabeça, como ficou isso daí? eu acredito em Jesus. Em Deus, em Apenas. Jesus. Apenas eu acredito em Jesus. Assim, eu sei que é Ele que perdoa pecados. Eu sei que Ele é vivo. Eu sei que foi Ele que me salvou. Eu sei que foi Ele que me deu uma segunda chance. E eu sei que quando eu morrer, Ele vai salvar minha alma do inferno. Ponto. Mesmo eu sendo pecadora. Porque Ele morreu por mim. Sabe? Se você lê a Bíblia, você vê que tudo que não vem da fé é pecado. Então, tudo que não vem da fé é pecado. Então, tudo é pecado. Então, se fosse por isso, todo mundo já estava condenado. E fala também que a gente é salvo pela misericórdia de Deus. Andressa não é a causa, ela é um sintoma. Percebe como funciona a mente de quem trabalha com esse tipo de conteúdo, mas ainda tem esses alívios ou escapes morais, como alguma fé ou espiritualidade para manter a sua vida? Ela cria um próprio Deus. É o tal do personal Jesus, o seu Jesus pessoal. Um Jesus fora dos muros da igreja, mas que fica cada vez mais pessoal e particular, atendendo aos limites morais daquilo que ela acha que é correto ou errado. É o contrário de escrúpulo. Escrúpulo é aquilo onde tudo você vê pecado. Pensar em tal coisa é pecado, falar tal coisa é pecado, vestir tal coisa é pecado. Então você fica se auto-vigiando e acaba se auto-punindo, ficando então na paralisia total na sua vida, porque se você se mover, se movimentar e ir para ação, você fica com medo de errar, ou seja, medo de pecar, e portanto você esquece de viver a vida prática. Esse é o chamado escrúpulo, e quem sofre disso precisa urgentemente reduzir esse nível de drama sobre a própria vida para ir para a ação e não ter medo de falhar, mesmo agindo com boa intenção. Agora, o que a Andressa faz aqui é criar o seu Deus pessoal. É o inescrupuloso, completamente oposto ao pecado do excesso de escrúpulos. Ou seja, para ela, Deus é ela mesma. Então, é um presente que foi dado. O que é a graça, né? É um presente que foi dado. E Deus não tira o que Ele dá. Então, Ele já deu. Todo aquele que crê vai ser salvo. Então, assim, eu creio nisso. Eu creio que a partir do momento que eu morrer, quem vai me buscar é Jesus, mesmo sendo atriz de conteúdo adulto. Hoje não estou mais na prostituição, eu parei porque eu não preciso, mas se tiver que voltar, eu volto. Se eu sentir vontade, eu volto. Se eu tiver com tesão, eu volto, entendeu? Então, assim, nesse momento eu não quero. Nessa fase da minha vida, eu estou muito bem, assim, trabalhando como criadora de conteúdo. Pretendo trabalhar Então tá durante tranquilo 4 anos. para você. Minha mente não me acusa. Você ora para Deus. Oro para Deus, eu falo com ele 24 horas. Você só perdeu a parte da religiosidade. Religiosidade, né? Exatamente. Então, assim, ajuda as pessoas. A galera acha que é a mesma coisa e não é, né? Eu ajudo as pessoas como eu posso, sabe? Então, assim, o meu dízimo eu separo, mas eu ajudo a minha família, ajudo minha mãe, ajudo meu irmão, ajudo os meus familiares, ajudo às vezes as pessoas na internet. Então, assim, faço bem quando ninguém tá olhando. Interessante que ela compara ser uma pessoa boa com a salvação dentro da fé dela. São coisas completamente diferentes. Você pode ser uma pessoa boa, mas a fé e o dogma é parte da salvação da pessoa mesmo quando ela tem atitudes boas. Do contrário, você teria uma espiritualidade completamente aberta e o seu senso de bondade, quem iria guiar, é basicamente a sua intuição. E nós sabemos que assim como a intuição para aquilo que é bom, a intuição para aquilo que é mal. Mesmo você achando que está fazendo algo bom, você pode estar na prática criando algo ruim. Daí a bússola dos dogmas, que fala, não, independente dos seus sentidos te enganarem,
Há coisas externas que avisam que aquilo que você pratica é algo bom. Do contrário, você pode estar criando um inferno na Terra, mas na sua cabeça pode ser algo bom. É uma espécie de autoilusão. Não devemos confiar apenas em nós mesmos. Do contrário, nós vamos acabar caindo na armadilha da Andressa. É essa que ela está caindo nesse momento. Então, eu acho que isso, sabe, é você ser uma pessoa boa e você ajudar como você pode. É o que eu tenho feito, é o que eu ensinei pra ele também. E Deus tem nos abençoado muito. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por tudo que a gente conquistou, tudo que a gente tem. Foi ele. Isso que eu te mostrei pra mim é um milagre, tá? Isso que eu te mostrei de números é um milagre. É absurdo. É Deus, não tem explicação. Eu sei que muita gente agora que tá no chat e tal deve estar falando, mas como pode ser Deus se é prostituição? É muito complicado, né, Lene? Porque, cara, ao mesmo tempo que Jesus, ele andou com prostituta, mas ao mesmo tempo ele falava, vai e não peque mais. Então, é difícil, né, a gente saber. Eu acho que vale o que tá no teu coração e o que você sente, né? Eu acredito assim, ó, que o que não me condena tá tranquilo. A minha mente não me condena. Então, se a minha mente não me condena, Deus não tá me condenando. Eu acredito no perdão de pecados. Se na minha mente não me condena, então eu sigo o que está no meu coração. Vilela tentou até dar uma catequizada ali, né, jogando o lance de você pode pecar, mas deve renunciar ao pecado para seguir ao lado de Deus. Mas bem, ela acabou retroagindo e falando, não, se eu sinto que não estou fazendo mal, eu tenho as minhas intenções no meu coração, então não estou fazendo mal. Bem, eu acho que muitos criminosos concordariam com Andressa. Eu fiz o mal querendo fazer o bem, então, no meu coração, eu estou em paz. Quando morrer, eu me vejo com Deus. E por que eu disse que Andressa não é a causa do problema? É apenas uma das consequências. Porque nós, como sociedade, a cada geração, estamos afrouxando aquilo que é permitido ou não dentro dos comportamentos. E é claro, muitos podem, com um pensamento mais liberal, dizer cada um faz da vida o que quiser. É um pensamento tipicamente moderno, certo? Que não entende a sociedade como um tecido, onde você puxa daqui e descobre de lá. Uma ação permitida socialmente acaba influenciando outras ações em cadeia, tirando certas vergonhas que protegiam a integridade de homens e mulheres de se prestar a certos serviços, como esse, por exemplo. O outro extremo também é terrível, já que você sufoca todos os instintos e impulsos de homens e mulheres, impulsos de ser humano, e você cria pessoas com complexos e completamente neuróticas. Sabe aquele típico filho de uma família muito religiosa, que não viu muito a luz do dia, não se deparou com o diferente, e na primeira vez que sai de casa, acaba se lambuzando de realidade? Pois é, e esse efeito também não queremos. Então, no fim das contas, acaba tendo que haver um equilíbrio. Você não proíbe a pessoa de poder errar, mas você também não incentiva o constrangimento e aquilo que vai trazer vergonha. Porque ao contrário da Andressa, e ela é uma dentre tantas, tá? Se você perguntar a fé de muitas dessas meninas, elas vão dizer que são cristãs, que creem em Jesus, mas um Jesus pessoal, como diz Johnny Cash, né? Personal Jesus. Um Jesus para quem você pode chorar, que se importa com você, que te ouve, mas não te impõe responsabilidade alguma. Se pegar a referência da música, comente aqui embaixo. E qual é a sua opinião sobre o caso Andressa Urach? Afrouxamos demais o tecido social e aquilo que antes era motivo de envergonhamento agora está levando ladeira abaixo a sociedade, de modo geral, para esse abismo onde o certo e errado são questões do coração? Se eu incentivasse vocês, cavaleiros, a seguir o coração sempre que você tivesse que tomar uma decisão, meu amigo... Bem, eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais, senhores.